Nós tínhamos parado no ponto da supremacia papal. A supremacia papal foi um período de quanto tempo? Eu já mencionei. Quantos anos? 1260 anos. O que aconteceu nesse período? Ele foi caracterizado pelo quê? É um período que a Bíblia delimita, dizendo que nesse período o poder do anticristo estaria muito forte, dominaria e perseguiria os santos. Vamos ver isso. Abre em Daniel capítulo 7. Olha no verso 8, Daniel 7, verso 8. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. A gente já viu a história referente a esse verso. O que quer dizer isso? Lembra que os povos bárbaros estavam invadindo o reino? Ou o império? Aí o império caiu. Vocês lembram que as primeiras 4 trombetas tinham a ver com o fim do Império Ocidental. A primeira trombeta era os visigodos, e a segunda trombeta era os vândalos, a terceira era o quê? Os hunos, e a quarta? Os érolos. Tá bom. Com os érolos, acabou o Império Romano Ocidental. Aí, quem que ficou no lugar do dominador ali, do imperador? Quem que assumiu o cargo de líder máximo da cidade? O Papa, o bispo de Roma, certo? E aí foi passando o tempo e chegou o momento dessa profecia aí, dos 1260 anos se cumprir. Então 3 chifres precisavam ser removidos. Chifres quer dizer poder, então eram nações. Eu falhei de mencionar uma coisa para vocês, mas vou mencionar agora. Porque a Bíblia diz que, aqui no verso 8, verso 7, depois eu continuava olhando nas minhas visões da noite, e eis aqui o 4º animal terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele e tinha 10 chifres. Por que diz que ele tinha 10 chifres? O que representam esses chifres? Representam reinos ou poderes ou nações que vieram em decorrência dele. Agora, pense bem. Roma era um império muito grande. A gente viu no mapa já. E eu já mencionei para vocês algumas das tribos que estavam ali. Deixa eu mostrar melhor aqui, ó, os 10 chifres. Os francos, que ocuparam a França. Os alamanos, que ocuparam a Alemanha. Os visigodos, que ocuparam o quê? Espanha. Os suevos, que ocuparam o quê? Portugal. Então a Sofia aqui é descendente dos suevos. Os anglo-saxões ocuparam o quê? Inglaterra. Os lombardos ocuparam a Itália. Durante a Idade Média, um outro nome para a Itália era Lombardia. Os burgúndios ocuparam a Suíça. Os ostrogodos, os érolos e os vândalos não existem hoje. Então, desses 10 chifres que estavam no território do Império Romano quando ele caiu, no ano 476, esses 10 chifres, 3 deles não existem mais. 3 nações deixaram de existir. Os ostrogodos, os érolos e os vândalos. O primeiro a cair foi os érolos. O segundo a cair foram os vândalos e o terceiro foi os ostrogodos. Lembra que Roma usou os ostrogodos para destruir os érolos primeiro.
Depois o general Belisário veio, fez a campanha contra os vândalos, ganhou dos vândalos. E aí ele veio para Roma e fez a campanha contra os ostrogodos. Quando o verso 8 aqui diz que entre esses 10 chifres subiu um outro pequeno chifre, a quem se refere esse pequeno chifre? Ao papado, o sistema papal. Ele assumiu o poder, só que ele era diferente dos outros. No que ele era diferente? Ele tinha olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Em outro lugar diz que ele fala blasfêmias. E isso representava o papado. Ele surgiu, e no verso 8 ainda, diz assim: diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. Diante desse poder, 3 dessas nações foram destruídas, arrancadas. Então a Bíblia já deu muitos anos antes a informação do que ia acontecer. Quantos anos antes? Daniel escreveu isso aqui mais ou menos em 530 e tantos antes de Cristo. Isso aconteceu em 476, 500, até 538 depois de Cristo. Se você fizer a conta, é 1000 anos, quase 1000 anos. 1000 anos antes, Deus disse em detalhes o que ia acontecer. E aconteceu exatamente como Deus disse. Então esses 10 chifres são 10 tribos germânicas que ocuparam o Império Romano Ocidental e que estavam no território do Império Romano Ocidental no momento da queda. E a queda do Império Romano Ocidental em que ano? Que ano que Rômulo Augusto foi deposto? 476, muito bem. 476. É o ano que acabou o Império. Agora só tem o Império Oriental. É importante a gente saber isso, porque senão não tem como dizer quais são os 10 chifres. É na queda do Império que esses 10 chifres estão ali. Passa um tempo, eles são destruídos. Alguns são destruídos, outros não. Mas na queda do Império, esses 10 chifres ocupavam território dentro do Império Romano. Isso aqui a gente já viu. Olha o verso 25. Falando desse chifre pequeno ainda. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo e cuidará em mudar os tempos e a lei. E os santos lhe serão entregues nas mãos por 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo. Quanto que dá isso aí? Qual que é a conta que a gente faz? Me ajudem aí. Como é que a gente faz essa conta? Vocês são estudantes de profecia. Hã? Como que a gente calcula 1260 anos baseado em 1 tempo, 2 tempos e metade de 1 tempo? Como que calcula isso? Que cálculo você faz para chegar a isso? Exatamente. Quanto que é 1 tempo? 1 ano profético. 1 ano profético, aí você tem que falar assim, mas quantos dias tem no ano? 365. Mas em que calendário tem 365? Qual que é o nosso calendário? Gregoriano. Antes do calendário gregoriano tinha o juliano. E antes, assim, sem se importar com o calendário romano, pensa no calendário judaico. Quantos dias tinha no mês judaico? 30 dias. Não tinha 31, não tinha 29, não tinha 32, não tinha 28. Era 30 dias. Todo mês com 30 dias. Como é que a gente sabe disso? E na Bíblia, quando fala 5 meses, depois é 150 dias, ali na arca, quando Noé
entra na arca, a Bíblia fala ali que as águas prevaleceram durante um tempo e tal. Aí fala do dia, se eu não me engano, é dia 17 do segundo mês. Aí vai para o dia 17 do sétimo mês. E aí diz que prevaleceram durante 150 dias. 150 dias. Então, cada mês tem 30 dias. Então, 12 meses são 360 dias. Fechado. 360. Isso quer dizer que a cada ano que passava para os judeus, eles tinham 5 dias a menos, que a Terra translada ao redor do Sol durante... Qual que é o período, vocês sabem? É 365 dias, 6 horas e mais um quebradinho. Então, para resolver isso aí, a gente tem o ano bissexto, né? Que tem um dia a mais em fevereiro, então em vez de 28 dias tem 29. E a gente também tem, a cada 100 anos, adiciona um dia, eu não lembro exatamente em que momento, mas a cada 100 anos adiciona um dia. Com isso, dá para corrigir e ficar praticamente o ano calendário normal em acordo com a volta da Terra ao redor do Sol, a transladação. Só que para os judeus não era assim. Então, a cada ano eles perdiam mais ou menos 5 dias. 5 dias e 6 horas. Isso quer dizer que o ano calendário judaico ia encurtando ou ia perdendo o ano de transladação da Terra. Ia chegar uma hora, vamos supor que nosso verão, sendo em dezembro, janeiro, fevereiro, ia começar a perder 5 dias por ano. Em 10 anos, você ia ter 50 dias a menos. Quando que era o verão? Se o ano estava fechando antes, o verão ia ser não em janeiro, mas ia ser em... Não em dezembro, né? Ia ser só em janeiro. Mais 10 anos, ele ia começar só em fevereiro. Mas eles não podiam ter isso. Eles não podiam ter essa perda. Porque essa perda ia fazer com que eles não conseguissem cumprir uma das festas. Qual festa que é? Das primícias. A festa das primícias ela acontecia num certo mês. E se o trigo, o grão de cevada não tivesse maduro para apresentar perante o Senhor e mover o molho perante o Senhor, eles não iam poder fazer a festa. Então, como que Deus deu a ordem para eles resolver esse problema? Era assim, ó. No primeiro dia do mês, o sacerdote ia olhar e ia ver se dali a 15 dias ou 14 dias, aquele grão ia estar maduro. Se ele chegasse à conclusão de que não ia estar maduro, não tinha jeito de estar maduro, o que ele fazia eles acrescentavam um mês a mais. Então, naquele ano, havia 13 meses. Aí eles ficavam à frente da colheita e sempre ia ter. Dali a mais ou menos uns 6 anos, 5 anos, 6 anos, eles tinham que fazer isso de novo, porque já estava voltando, estava perdendo. Então, desse jeito, eles sempre conseguiam se manter com o ano calendário junto com as estações do ano. Então, se o ano tem 360 dias, e aí a gente está falando de um tempo, 2 tempos e meio tempo, quanto que dá isso? 360 mais 720 dá? 80, 1080, certo? Mais 180. 1080 mais 180 dá 1260. Aí você sabe certinho. Só que tem mais datas na Bíblia que tratam do mesmo período. Vamos ver ali Apocalipse 12, verso 12, finalzinho ali. Verso 14. E foram dadas e foram dadas à mulher as 2 asas da grande águia, para que voasse até o deserto, ao seu lugar, aí onde é sustentada durante um tempo, tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Então a gente viu no Antigo Testamento essa data.
no Novo Testamento essa data. E agora a gente vai ver uma outra data que é semelhante. Olha no capítulo 13, verso... a gente pode ver a partir do verso 1 mesmo. Vi emergir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os 10 chifres 10 diademas, e sobre as cabeças nomes de blasfêmia. Estamos lendo Apocalipse 13. Verso 1. A besta que vi era semelhante a leopardo, com pés de urso e boca de leão. Olha que interessante. Ligou em um animal, ligou todos os animais que estavam no passado. A besta, o leopardo, o leão e o urso. Tudo em um. E deu-lhe o dragão o seu poder, o seu trono e grande autoridade. Então vi uma de suas cabeças como golpeada de morte, mas essa ferida mortal foi curada, e toda a terra se maravilhou seguindo a besta. E adoraram também o dragão, porque deu a sua autoridade à besta. Também adoraram a besta, dizendo: quem é semelhante à besta? Quem pode pelejar contra ela? Verso 5. Foi-lhe dada uma boca que proferia arrogâncias e blasfêmias, e autoridade para agir quanto tempo? 42 meses. Quanto que dá 42 vezes 30? 1260. É igualzinho. E se você olhar agora em Apocalipse 11, verso 3, trata ali do mesmo período, só que com outro número, mas é o mesmo período. Darei as minhas 2 testemunhas que profetizem por 1260 dias vestidas de pano de saco. Quando que as pessoas usavam pano de saco? Vocês lembram? Quando elas estavam o quê? Triste. Estavam com angústia, lamentando. Ou pedindo socorro a Deus, precisando de ajuda. Então, as pessoas aqui estavam se vestindo, as 2 testemunhas, de Deus, estavam se vestindo de pano de saco por 1260 dias, que é o mesmo período de 42 meses, e que é o mesmo período de tempos e metade de um tempo. Ou seja, de vários ângulos, Deus está falando para a gente que esse período ia existir. É um período importante. É um período importante. Então, é um período de grande tribulação. Ele é mencionado em Mateus 24, Daniel 7, 25, Apocalipse 11, verso 3, Apocalipse 12, 14 e 13, 5. Muito bem. Nós já mencionamos essa questão dos ostrogodos, que era o último chifre a ser derrubado. E aí mencionamos também essa questão do chifre pequeno. O chifre pequeno iria arrancar 3 dos 10 chifres. Ele iria perseguir e matar os santos do Altíssimo. Ele tinha uma boca que proferia blasfêmias, tinha olhos, e aí eu mencionei que 3 haviam sido arrancados, 3 chifres, né? Então no ano 538 tem início os 1260 anos de supremacia papal. Nós estamos aqui na nossa linha do tempo. Agora a gente está nesse arco ali, ó. Ele começa no ano 538 e termina no ano 1798. Então, o que foi a supremacia papal? O que aconteceu durante esse tempo? Eu vou ler alguma coisa para vocês, mas eu já falei que Inocêncio III foi um dos maiores papas, mais poderosos, vamos dizer. Ele instituiu a cruzada contra os albigenses. E vocês têm ideia o que é uma cruzada? Alguém já ouviu falar disso? Já? Quem quer comentar? Alguém quer comentar? Cruzada era quando o Papa queria que algum povo, alguma nação, algum grupo fosse destruído. Então o que ele fazia? Ele falava assim, ó, quem quiser vir, pode vir, e vocês vão ser perdoados, vocês vão poder saquear eles, vocês vão receber bens. Se vocês morrerem, vão direto para o céu, não passa nem no purgatório. Pode vir aqui e matem todo mundo. Isso era uma cruzada. E quem respondia a esses apelos
Eram pessoas que gostavam disso. Eu vou poder saquear tudo que eu quiser? Vai. Abusar das mulheres? Vai, tudo que você quiser. Eu vou para o céu direto? Vai. Que benção, olha que maravilha. E ainda tenho perdão dos meus pecados? É isso aí. Um negócio excelente. Eu vou. Então, se ajuntavam muitas pessoas, milhares de soldados e cavaleiros, tudo, e iam atacar. Então, Inocêncio fez cruzadas contra os turcos, contra os cristãos. E na primeira cruzada contra os turcos, eles primeiro se ajuntaram. Tinha um momento que eles iam se ajuntar, o momento certo, apropriado, que já tinham sido planejados, mas um grupo se ajuntou antes do momento e foi lá atacar os turcos. Mas era gente bem inculta. Então, a primeira cidade que eles não conheciam, que eles viram, já perguntavam se era essa a tal da Jerusalém. Que eles iam libertar Jerusalém. E quando eles chegaram em Constantinopla para cruzar o estreito ali do Bósforo, né, para a região da Ásia Menor, na Turquia, o imperador do leste falou assim: olha, cuidado, os turcos estão bem preparados. Vocês não estão preparados, vocês estão desorganizados. Mas ele viu que eles estavam tão violentos e tão desorganizados que ele falou: não, pode ir. Vão mesmo, saiam daqui. E eles foram. Mas não deu duas lutas. Os turcos exterminaram ali dezenas de milhares desses novatos, né? Aí depois chegou o grupo mais treinado, mais preparado, e aí eles conseguiram chegar até Jerusalém. Mas logo depois os turcos já conquistavam de novo, então não adiantava muito essa questão de cruzada. O problema foi que Inocêncio III resolveu fazer uma cruzada contra os protestantes, que não eram protestantes ainda, eram antes da Reforma Protestante, mas eram amigos dos valdenses, ou parentes dos valdenses. Os valdenses ficavam morando no sopé dos Alpes, do lado italiano dos Alpes. Só que os Alpes têm o lado francês também. No lado francês eram os albigenses. Alguns dizem que eles também eram os valdenses. E eles moravam na região de Béziers. E Inocêncio III queria subjugar esse povo. Então o que ele fez? Ele falou assim: toda a Europa que quiser, vem ajudar e lutem, exterminem esses hereges. Eu acho que até vale a pena ler para vocês o edital de convocação. Olha o que foi dito. Avante então os mais valentes soldados de Cristo. Vá ao encontro dos precursores do anticristo e derrube os ministros da velha serpente. Talvez você até agora tenha lutado pela glória transitória. Lute agora pela glória eterna. Você lutou pelo mundo, lute agora por Deus. Não exortamos você a prestar esse grande serviço a Deus por qualquer recompensa terrena, mas pelo reino de Cristo que com mais confiança lhe prometemos. Eu prometo para você, você vai ir para o reino de Cristo. Como se ele pudesse dar isso, né? Sob essa inspiração, os cruzados se reuniram em Lyon no dia de São João, 24 de junho de 1209, e Raymond era o de Raimundo, né? Raimundo de Toulouse, se apressou em sair da sua humilhação em Saint-Gilles para completar a sua infâmia, liderando-os contra seus compatriotas, oferecendo-lhes seu filho como refém em garantia de sua boa fé. E aí ele levou eles para Béziers. Aí chegaram para o pessoal da cidade. Na cidade de Béziers tinha católicos e tinha protestantes. Eu não posso dizer protestantes ainda porque eles não tinham feito o protesto, tá? O protesto é 1530, perto de 30. Mas eles eram cristãos, verdadeiros cristãos naquela época. E foram os antecessores dos protestantes. Então, dentro da cidade havia esse grupo de albigenses e havia os católicos.
Os cruzados, que eram quem fazia parte das cruzadas, chegaram na cidade e ofereceram para eles os termos mais dóceis que podiam. Eles falaram assim, ó, ninguém dos católicos nem dos outros precisam sofrer, a não ser um grupo específico. Tragam esses aqui para fora, entreguem eles e o resto vai ficar bem. Só que eles declararam que, embora abandonados por seu senhor, que era o Raimundo, eles preferiam se defender a tal ponto que deviam ser reduzidos a comer seus próprios filhos. Eles falaram assim, a gente não vai entregar ninguém aqui. Ninguém aqui vai morrer assim, não. A resposta inesperada desse grupo que estava dentro da cidade provocou tanta ira no legado papal que ele jurou destruir o lugar com fogo e espada, não poupando idade nem sexo, e não deixar pedra sobre pedra. Enquanto os chefes do exército estavam debatendo sobre o próximo passo, de repente os seguidores do campo, um povo vil e desarmado, como relataram os legados, inspirados por Deus, correram pelas paredes e as carregaram sem ordem dos líderes e sem o conhecimento deles. O exército seguiu, e o juramento do legado foi cumprido por um massacre quase sem paralelo na história da Europa. Desde a infância nas armas até a idade vacilante, ninguém foi poupado. 7.000, disse, foram abatidos na igreja de Maria Madalena, para a qual eles fugiram em busca de asilo. E o número total de mortos é estabelecido pelos legados em quase 20.000, o que é mais provável que os 60.000 ou 100.000 relatados por cronistas menos confiáveis. Uma informação cisterciense contemporânea, fervorosa, nos diz que, quando perguntaram a Arnold se os católicos deveriam ser poupados, ele falou assim, ó, e aí, a gente poupa esses católicos? Mata só os protestantes? Olha o que ele respondeu. Mate todos eles, pois Deus conhece os seus. Ou seja, quando chegar lá em cima, Deus vai saber quem é católico e quem não é. Então mate tudo. Esse é o espírito papal. Dá para acreditar nisso? É quase inaceitável. É inaceitável, né? Matar os próprios seus. Ah, não, que Deus vai saber quem é. Pode matar. Por séculos, a Igreja Papal perseguiu os que ousaram discordar dela por motivo de consciência. Havia grupos especiais que eles perseguiram. Os valdenses, os albigenses, os paulicianos, os petrobrucianos, os henricianos. E eles perseguiram grupos menores também, e pessoas, e indivíduos. Quero mencionar um pouquinho dos valdenses. Os valdenses eram um grupo de cristãos bem antigo. O povo hoje, que segue mais na linha católica, diz assim, os valdenses são recentes, eles não são antigos. Porque eles tentam dizer que é a Igreja Católica que é a única antiga. Mas os valdenses, eles mesmos, contando sua história, eles diziam que eles chegavam desde a época do Papa Silvestre. Vocês lembram quando que Silvestre viveu? Ano 300 e pouco. Logo depois da união de igreja e Estado, que aconteceu com qual Papa? Constantino e quem? Qual era o Papa? Melquíades. Quando houve a união de igreja e Estado, ano 311 a 313, foi enquanto o Papa Melquíades era o bispo de Roma. Logo depois dele, o Papa que assumiu foi Silvestre I. E nessa época, os valdenses já se separaram da comunhão de Roma. E eles mantiveram a verdade inadulterada. Se vocês quiserem conhecer um pouco mais sobre os valdenses, leiam O Grande Conflito, capítulo 4.
Ali vocês vão entender um pouco mais quem eram os valdenses e como Deus usou esse povo. Tá? A irmã White diz ali que eles tinham a verdade inadulterada. Então, enquanto os católicos estavam com tradições, e a gente já tinha mencionado aqui esse monte de coisa, né? Rosário, missa, tormento eterno, indulgência, adoração a ídolos. Os valdenses mantinham a verdade pura. Um outro incidente interessante é o seguinte. Na região da Escócia, tinha vindo um missionário. E o nome dele era Columba. Quem já ouviu falar de Columba? Alguém já leu o Grande Conflito aqui? Já? Está no Grande Conflito. Esse Columba tinha vindo da Irlanda, da ilha da Irlanda. E ele veio para a Escócia. Que é outra ilha, né? Inglaterra é outra ilha. E ele começou a evangelizar ali. E ele estabeleceu uma escola missionária. As escolas missionárias foram muito importantes na história da humanidade. O nome da escola, a escola foi estabelecida na ilha de Iona. Columba de Iona. E dali ele mandou missionários para a Europa, para o continente europeu, e evangelizou muita gente. Então o cristianismo veio crescendo mais para o sul. Ao mesmo tempo, Agostinho da Cantuária, não é o Santo Agostinho mais conhecido, é um outro Agostinho, mas era papal também, chegou pelo sul da ilha para evangelizar os saxões. E olha que interessante, quando os dois grupos se encontraram, o grupo de cristãos vindo do sul e o grupo de cristãos vindo do norte, eles eram muito diferentes. O do sul era cheio de pompa, cheio de coisas artificiais. O que vinha do norte era um cristianismo simples, de pessoas simples, mas apegadas à palavra de Deus. E quando eles se encontraram, esse Agostinho, esse monge, ordenou que eles se submetessem ao Papa, os que vinham do norte. E eles não sabiam o que dizer. Então eles pediram algum tempo. Eles falaram assim, espera um pouco e a gente responde para você depois. Eu falei, tá bom. E eles voltaram e foram até um dos sábios deles e disseram assim, olha, ele pediu para a gente se submeter ao Papa. E ele é o representante do Papa. O que a gente faz? Aí ele falou assim, se o homem for de Deus, se submetam a ele. Aí eles falaram, mas como a gente sabe se ele é de Deus? Aí ele disse, se ele vier, quando vocês se encontrarem com ele, e ele abraçar vocês como irmãos, ele é de Deus. Se submetam a ele. Mas se ele ficar sentado, esperando que vocês vão e se prostrem perante ele, se submetam a ele, ele não é de Deus. Não é o jugo que Deus está pondo sobre vocês. E eles falaram, então, tá bom, vamos fazer esse teste. Foram lá se apresentar perante ele. Adivinha como que ele ficou? E aí, já se decidiram? Eles olharam e falaram, olha, nós podemos, eu não lembro exatamente as palavras, mas era mais ou menos assim, nós não podemos nos submeter a alguém assim, nós queremos tratar como irmãos, mas não em submissão assim. E ele falou assim, se vocês não forem se unir conosco para converter os saxões, vocês vão receber dos saxões o golpe da morte. E era uma ameaça terrível essa. E ele fez com que os saxões atacassem esse grupo de cristãos. E eles praticamente foram eliminados. Praticamente exterminados. Esse é o espírito papal. O espírito papal é assim, ele funciona assim, ó. Ele tenta forçar com tudo que ele pode. Quando ele não consegue, porque tem poderes maiores que ele aparenta bonzinho. Então, por exemplo, agora você vê o papado pedindo perdão para os valdenses, se unindo com os luteranos. Olha, realmente no passado a gente fez coisa ruim, mas agora não. Agora somos amigos, irmãos em Cristo. Mas assim que o papado ganhar poder de novo, e no Grande Conflito, se você já leu essa parte,
e lembrar, ótimo, mas se não, leia de novo. No Grande Conflito ela diz assim, ó: tarde demais, os protestantes vão ver que eles puseram o poder de volta na mão do papado. Pois é. Ovelha travestida de lobo, é isso mesmo. É um lobo, na verdade, mas está vestido como ovelha. E então os valdenses, eles são antigos. E eles não vieram de Pedro Valdo. Pedro Valdo aparece no ano 1160. Mas no começo do século XII, que é 1101 em diante, até 1200, os valdenses já tinham esse livro. Está escrito aí, ó, Nobla Laicum, Nobre Lição. Esse livro é um poema, só que ele conta os problemas do cristianismo da igreja em forma de poema. Eles eram pastores de ovelha, vinhateiros, eles cuidavam de plantas, eles eram agricultores. Se eles tivessem vindo de Pedro Valdo, esse documento ele teria aparecido do nada. Eles acabaram de existir e já aparece um documento assim. Só que ele é uma profunda análise da igreja papal, dos problemas do papado. Não tem como... Imagina aqui, a gente está numa área rural. Imagina você vai na casa de alguém, alguma dessas pessoas simples, e você encontra ali um poema descrevendo, por exemplo, os terríveis males de algum governo da Europa. Esse poema foi criado por aquelas pessoas ali da casa, que cuidam das plantas, dos animais. Parece que faz sentido isso? Do nada a pessoa criou e ela entende os problemas sérios da Europa e ela vai e descreve isso em forma de poema. Não faria muito sentido. Você ia falar assim, ó, onde você conseguiu isso? De onde você ganhou esse poema? Ou quem fez? Agora, se isso fosse o resultado de gerações de pastores valdenses analisando o que o papado fazia e aí tentando ajudar as pessoas a entenderem o que o papado é, os perigos do papado e como libertar dele, aí faz sentido. Armoide diz que centenas de anos antes da Reforma Protestante, os valdenses já estavam por ali. E eles tinham a Bíblia, a Escritura, em sua própria língua. Foram dos primeiros povos da Europa a ter a Escritura em sua própria língua. Isso capacitava os valdenses a distinguirem o que o papado é e o que a verdade é e o que a mentira é. Porque eles tinham a Bíblia. Os outros não tinham a Bíblia. As Bíblias tinham sido acorrentadas. Quem tivesse a Bíblia era perseguido, torturado, era queimado. Então os valdenses, eles escaparam do engano por terem a Bíblia. Mas tiveram vários outros grupos. Houveram pré-reformadores também, pessoas que vieram antes da reforma. Por exemplo, um deles chamava Berengário de Tours. Outro chamava Pedro de Bruys. Outro, Henrique de Lausanne. Arnaldo de Brescia e Clemens Claudius. Eu vou ler algumas coisinhas que aconteceu com eles aqui. Berengário de Tours foi acusado pelo arcebispo da Cantuária não apenas de se opor à transubstanciação, mas de ser culpado de todas as heresias dos valdenses e de defender com eles a ideia de que a igreja permaneceu apenas com eles e que Roma era a congregação dos ímpios e o trono de Satanás. Só isso aqui já mostra que os valdenses não vieram de Pedro Valdo. Pedro Valdo foi em 1160, Berengário foi em 1088 e já estavam acusando ele de ser culpado das heresias dos valdenses. Ou seja, os valdenses existiam antes. Vocês viram o que ele estava se opondo aqui? A primeira coisa, o que era que ele estava se opondo? Transubstanciação. O que é transubstanciação? Eu falei para vocês, mas eu não dei o nome.
é transubstanciação. É a crença católica de que aquela hóstia, quando o padre levanta aquilo e fala aquelas palavras, aquilo vira literalmente carne de Cristo. Essa é a doutrina da transubstanciação. E quem se opunha a essa doutrina no passado era literalmente morto, torturado e morto. Então, Berengário de Tours se opunha a isso e ele também defendia a ideia de que a igreja permaneceu com os valdenses, a igreja de Cristo. Ela não estava com Roma. E Roma era a congregação dos ímpios e o trono de Satanás. Um outro homem aqui, Pedro de Bruys. Pelas acusações de seus inimigos, verificou-se que eles, os petrobrucianos, sustentavam que o batismo não tem valor sem a fé, que Cristo está apenas espiritualmente presente no sacramento, que orações e esmolas não têm proveito algum para os mortos, que o purgatório é uma mera invenção e que a igreja não é composta de pedras cimentadas, mas de pessoas crentes. Pedro de Bruys foi morto na fogueira em 1126, após 20 anos de fiel pregação do Evangelho. Arnaldo de Brescia, o que ele fez? Ele defendia a liberdade religiosa, separação de igreja e Estado. E onde quer que essa verdade seja defendida, ela sofre oposição, especialmente do papado. Ele ensinou que a igreja não deveria possuir posses nem jurisdição temporais e deveria se confinar rigidamente à sua função espiritual. Quando Inocêncio II morreu, Arnaldo adotou a medida desesperada de erguer seu estandarte na própria Roma, na cara do sucessor de São Pedro. Aí lá embaixo, um resultado notável da pregação de Arnaldo em Roma foi a insurreição universal do povo que estabeleceu a nova república em Roma e expulsou os papas da cidade. Vocês sabiam que houve uma nova república em Roma? Sabiam disso? Eles expulsaram o papa, elegeram um patrício e Roma virou uma república de novo. Isso foi como resultado da pregação de Arnaldo de Brescia, que pregava o quê? Separação de poderes, eclesiástico e civil. Aí o Papa tentou tomar a cidade à força, recebeu uma ferida, morreu. Aí o próximo Papa é que, durante um certo tempo, eles nem puderam entrar em Roma. Mas quando eles finalmente conseguiram entrar, eles pediram que entregassem, ordenaram, que entregassem Arnaldo de Brescia. Clemens Claudius, outra pessoa. Este homem viu com consternação as aproximações furtivas de um poder que, expulsando os olhos dos homens, curvou o pescoço ao jugo e dobrou os joelhos aos ídolos. Quem que era esse poder que ele ficou com medo? Do papado. Um poder que tirava os olhos das pessoas, não deixava elas verem. Curvava os joelhos delas para os ídolos. E curvava o pescoço delas ao jugo. Ele escreveu comentários sobre os evangelhos, publicou exposições de quase todas as epístolas de Paulo e vários livros do Antigo Testamento. E assim ele forneceu a seus contemporâneos os meios de julgar até que ponto eles se submeteram a uma jurisdição tão manifestamente usurpada como a de Roma. A soma do que Cláudio sustentava era o seguinte, era que havia apenas um soberano na igreja, só tem um chefe, e ele não está na terra. Olha que interessante. Isso era uma paulada em quem? No Papa. Só tem um chefe na igreja, e ele não está aqui, ele está lá. Ele também sustentava que Pedro não tinha superioridade sobre os outros apóstolos, exceto nisso, que ele foi o primeiro a pregar o evangelho a judeus e gentios. E também que o mérito humano é inútil para a salvação. Olha o que ele pregava também. Justificação pela fé, não por mérito, não por obras. Isso foi centenas de anos antes da Reforma.
Ele diz que a autoridade da tradição ele repudiava. Oração pelos mortos ele condena, como também a noção de que a igreja não pode errar. No que diz respeito às relíquias, lembra o que é relíquias? Ossos de supostamente pessoas santas, né? Que a igreja fala, ó, isso aqui é santo agora. Então, por exemplo, ó, Papa João Paulo II morreu, lembra? Vocês estavam vivos enquanto ele estava vivo. Acho que ele morreu em 2005, se eu não me engano. João Paulo II, ele virou santo. Vocês sabiam disso? Acho que foi Bento XVI. Beatificou ele. Ele virou santo. Então, se você olhar para os ossos dele, segundo o catolicismo, você vai ter uma grande bênção. Então, eles pegavam os ossos dessas pessoas que morriam e levavam para você olhar, adorar, admirar. Tá? Isso é relíquias. Então, tratando de relíquias, olha o que Clemens Claudius disse. Em vez de santidade, ele não pode encontrar nelas nada além de podridão. Olhou que falou, isso aqui não é santo não, isso aqui é podre. E ele aconselha, que interessante, que elas sejam devolvidas instantaneamente à sepultura, da qual nunca deveriam ter sido tiradas. Devolve isso lá na cova. Corajoso homem. Agora vamos ver um pouquinho desse... mais um ponto do que era a supremacia papal. O que a gente já viu aqui sobre a supremacia? Eles dominavam os reis, destruíam quem se opusesse, perseguiam e matavam os hereges ou os cristãos verdadeiros e defendiam as ideias, a teologia católica por meio da força. A gente vai ver mais uma coisa aqui. Já ouviram falar do rei João sem terra, né? João da Inglaterra. Ele viveu do ano 1166 a 1216. E ele entrou numa disputa com Inocêncio III sobre quem seria o arcebispo da Cantuária. O rei queria que fosse John de Grey, mas o Papa queria que fosse Stephen Langton. O Papa colocou a Inglaterra sob interdito em 1208. Por quê? Porque o rei não quis fazer o que o Papa queria. Olha o espírito papal. Não vai fazer o que eu quero? Vocês estão sob interdito. O que é ser interdito? O que é ser interditado na teologia católica? Segundo o catolicismo, quando um lugar estava sob interdito, as portas do céu estavam fechadas para as almas. Elas não podiam entrar naquele lugar, naquela cidade. A missa era proibida. Não se faziam casamentos na igreja. Os mortos eram enterrados em solo profano e eles só administravam... o padre só ia benzer alguém se a pessoa estivesse à beira da morte. Por meio dessas coisas que apelavam para a imaginação das pessoas, o papado procurou dominar. Aí o rei, em resposta a isso, tomou as terras dos prelados, prendeu as concubinas ilícitas dos clérigos, expulsou os que seguissem o interdito e ameaçou tirar os olhos de quem seguisse, quem promulgasse o interdito. Mas como o Papa tinha o poder de dizer o que ia acontecer espiritualmente com o rei, ele excomungou o rei. A excomunhão não estava surgindo efeito. Então o Papa declarou o trono da Inglaterra vago e que quem pudesse poderia ir e reivindicar o trono como seu. Ele falou assim, ó, não tem mais rei na Inglaterra. Tem alguém aí que quer esse trono? Tem alguém aí que quer que tem força para tomar o trono? Pode vir. O único que gostaria de tomar o trono e tinha o poder para tomar o trono era Filipe Augusto da França. Então o que ele fez? Preparou um exército enorme, caprichado. Enquanto isso, o Papa mandou, não sei se foi o arcebispo
da Cantuária, mas mandou para o rei, para João, a informação de que vários dos barões ingleses estavam convidando Filipe Augusto para vir e ser o rei. E João começou a ficar com medo e pensou, até os meus barões estão do lado dele. E ele viu que ele não ia conseguir resistir. O que ele fez? Cedeu. Ele falou, tá bom, eu aceito. Stephen Langton vai ser o novo arcebispo. O legado papal imediatamente saiu dali e foi lá falar com Filipe Augusto. Filipe Augusto estava com o exército preparado, pronto para invadir a Inglaterra. O legado papal chegou e falou assim, pode parar. O rei João já fez as pazes com o senhor Papa. Então você não pode mais invadir a Inglaterra. Filipe Augusto ficou olhando assim e falou, o quê? Eu gastei tanto dinheiro para preparar esse exército para agora você chegar e falar que não posso ir? Eu vou ser usado como um peão pelo Papa? Mas não teve jeito. A palavra do Papa prevaleceu e Filipe não pôde invadir. E, na verdade, ele foi usado, né? Infelizmente. E João, o rei João, entregou a Inglaterra ao papado e prometeu pagar 1000 marcos por ano para poder ter a Inglaterra, para ser o rei, ele ser o rei dela. Como resultado disso, como resultado do rei doar para o papado a Inglaterra, o parlamento inglês se revoltou e escreveu o que é conhecido como a Magna Carta, ou Carta Magna. Magna Carta é um dos primeiros documentos que estabelecem limites ao poder do rei. E, realmente, ela faz o país ser governado por leis e não por homens. Você sabe o que é um governo de homens comparado com um governo de lei? Um governo de homem é assim, hoje eu acordei com vontade de dizer que ninguém pode passar naquela rua ali. Então, ninguém pode passar ali. Mas se amanhã eu acordar com outro desejo de que ninguém pode passar na outra rua, aí ninguém pode ir lá. Desobedeceu, vai para a prisão, perde os bens, morre. Isso é um governo de homens. Um governo de lei não é assim. Existe uma lei. Todos têm que seguir, inclusive quem? O rei. Quando os nobres da Inglaterra e o parlamento prepararam essa Magna Carta e promulgaram, o rei ficou bravo. Só que mais bravo que ele ficou, sabe quem? O Papa. Como que eles ousam se rebelar contra o senhor deles? O chefe deles, ele se submeteu ao papado, ele devia ser obedecido. Esses nobres foram rebeldes. Vocês sabem quem é inimigo da liberdade religiosa e liberdade de consciência? Quem é inimigo de liberdade? Número 1, Satanás. Depois disso, o papado. Inimigo de liberdade de consciência e liberdade religiosa. Para o papado, você só pode seguir o que ele fala. Não importa o que sua consciência diga. Siga o que ele fala que você vai estar bem, vai ser salvo, vai para o céu. O problema é que ele não pode garantir o céu porque nem ele vai estar no céu. Mas na teologia católica, o que o Papa falar é lei. Então, a Magna Carta foi trazida à luz e ela foi um tremendo documento que limitou o poder do rei. Falou assim, rei, você também tem que obedecer leis. E você não pode fazer isso, aquilo com seus súditos. E o rei tinha que assinar agora, isso aí. Ele tinha que assinar que ele ia seguir essa carta. Voltando aos valdenses. Eles estavam defendendo a verdade centenas de anos antes da Reforma Protestante. Se espalharam pela Europa, difundindo a luz por muitos países. Possuíam as escrituras traduzidas para seu idioma materno. Resistiram às investidas do papado durante os anos mais negros da Idade Média. Como que os valdenses trabalhavam? Eu já falei para vocês que
eles foram morar na região norte da Itália, lembra? E aí, quando aquelas igrejas se submeteram ao papado, o que os valdenses fizeram? Se retiraram para os Alpes, para as montanhas. E ficaram lá nas montanhas. E o papado fez diversas tentativas de destruir os valdenses. Marchavam exércitos para lá para atacar os valdenses. E eles iam lá no meio daqueles desfiladeiros e no meio dos Alpes, assim, tentando achar, tentando lutar com eles. E às vezes, enquanto o exército papal estava andando lá embaixo, os Alpes são altíssimos, né? Andando lá embaixo, um valdense solitário subia lá nas alturas, nas pedras, e começava a louvar a Deus e cantar lá de cima da pedra, lá de cima da montanha. E os soldados não podiam fazer nada para parar aquele homem de cantar. Ficavam com irados, mas ele louvava a Deus do alto das colinas, das rochas. Deus lutou pelos valdenses. Várias vezes Deus livrou eles milagrosamente. Uma vez com neblina descendo inesperadamente. Outra vez com pedras rolando da montanha e destruindo os exércitos papais. Mas teve vezes que eles morreram. E foram destruídos também, várias vezes. Uma delas foi quando eles estavam escondidos numa caverna. E o exército papal descobriu que eles estavam ali. E eles foram até a boca da caverna. Taparam a boca, jogaram um monte de coisa que queimava. E acenderam fogo. E todos eles foram sufocados. Muita gente, crianças, adultos, velhos, jovens, foram sufocados naquela caverna. Só que esse não é o mais negro dia do que o papado fez. Fez coisas muito piores. Então os valdenses eles se espalhavam pela Europa pregando o evangelho. O povo da Europa estava sem a Bíblia. O que a Bíblia é para nós? É a? Pode falar. E a palavra, o que Salmos 119 e 105 diz? Lâmpada para os meus pés é a tua palavra. Então a Bíblia é a luz. É a luz para o meu caminho. Quando você tira a luz, o que acontece? Tem trevas. Então a Europa estava coberta de trevas. A luz tinha sido retirada. O que os valdenses faziam então para iluminar o povo? Eles tinham a Bíblia na sua língua materna e eles pegavam trechos da Bíblia que eles escreviam e guardavam nos bolsos. E aí eles se disfarçavam de vendedor, né? E saíam pela Europa, de cidade em cidade, vendendo bens, vendendo, vamos dizer, panela, faca, joias, roupa, quem sabe comida, e vendiam de lugar em lugar. Quando eles entravam numa casa em que eles notavam que havia abertura para eles falarem, eles tiravam um daqueles trechos do bolso e liam para as pessoas. O que é? E eles liam para pessoas. Algumas dessas pessoas ficavam tão chocadas, elas ficavam assim pensando, será que é um anjo que está aqui na minha presença? Elas guardavam aquele trecho como se fosse o maior tesouro que elas tinham. Existem trechos da Bíblia que levam a gente a lágrimas. Os valdenses pegavam esses trechos, iam de casa em casa e tentavam compartilhar isso. Eles sabiam que fazer isso podia custar a vida deles. Se alguém pegasse eles fazendo isso, eles eram queimados. Mesmo assim eles faziam. Se alguém queria ser um pastor valdense, ele tinha que trabalhar no campo missionário 2 anos. Ele tinha que sair dos montes, dos Alpes, e para a planície, que a Europa é, sobreviver durante 2 anos. Aí ele podia voltar e ser pastor. Sem isso ele não podia ser pastor. Após os pré-reformadores, a gente entra no período dos reformadores. Começando com o que é chamado de a estrela da manhã da reforma. Qual que é o nome dele?
Hã? Wycliffe. João Wycliffe. A estrela da manhã da reforma. A estrela da manhã, ela nasce antes, ou ela está visível de manhã, certo? As outras não apareceram ainda, estão apagadas. Ou não dá para ver. Mas a estrela da manhã, ela aparece. Wycliffe foi o primeiro reformador de destaque. E ele era... Bom, deixa eu só mencionar antes de Wycliffe, deixa eu falar os nomes, porque o tempo está passando tanto, a gente está lendo cada vez menos a história. Então esses nomes podem soar até estranhos para a gente, mas eles eram grandes nomes do povo de Deus, grandes nomes dos reformadores. Vê se tem algum aqui que você não conhecia, e se sim, vamos fazer um objetivo de conhecer mais deles. Né? Eu posso dizer, quero conhecer mais sobre o Cranmer, sobre o Farel. Mas eu vou falar aqui, Lutero, Wycliffe, João Hus, Erasmo de Roterdã, Melanchthon, Zwinglio, Farel, Tyndale, William Tyndale, João Calvino e Cranmer. Eu acho que o Cranmer era da Inglaterra. E tem um lugar que ele foi queimado vivo. Porque ele resolveu permanecer firme. Hã? Que ano? Foi... Olha, eu não sei exatamente o ano, mas foi depois que a reforma já tinha começado. Começou em 1517, deve ser 1500 alguma coisa, ou 1600. Não tenho certeza da data. Mas eu quero conhecer mais dele. Então, Wycliffe foi, vamos dizer, o primeiro aqui. O que ele defendia? Bom, ele trabalhou contra o papado, com todas as suas forças. Ele era inglês, da Inglaterra. Ele escreveu contra os monges mendicantes. O que eram os monges mendicantes? O que é mendigar? Pedir, né? Solicitar. Então tinha um grupo de pessoas que eram os monges mendicantes. Eles não trabalhavam. Não faziam trabalho útil. Tudo que eles faziam era ir na casa das pessoas e ficar pedindo, ajuda o nosso monastério aqui. Chegava numa casa, que bonito esse candelabro. Você não quer doar para Deus? E iam pegando as coisas, as pessoas, tá bom, pode levar, né? E o Wycliffe estava indignado com isso. Porque esses monges andavam pela Inglaterra e ensinavam as pessoas a não trabalhar, a ser vadio mesmo, não ter utilidade, e ainda ganhavam e comiam às custas do povo. E todo o dinheiro que eles pegavam, eles traziam para o monastério, mandavam parte disso para Roma, que usava às vezes contra a Inglaterra. Wycliffe estava indignado com isso. Escreveu contra o dinheiro retirado da Inglaterra pelo papado. Ele disse assim, mesmo que nosso país tivesse uma montanha de ouro, com o tempo ia acabar, porque o Papa só tira o dinheiro daqui e não manda nada de volta, senão a maldição de Deus, por sua simonia. Sabe o que é simonia? Simonia é você dar um privilégio religioso em troca de dinheiro. E o papado era expert em fazer isso. Escreveu contra o poder despótico assumido pelo Papa. E, o melhor de tudo, fez a primeira tradução da Bíblia para o inglês, né? Em inglês mesmo. Ellen White escreveu assim: no século XIV, surgiu na Inglaterra um homem que devia ser considerado a estrela da manhã da Reforma. João Wycliffe foi o arauto da Reforma, não somente para a Inglaterra, mas para toda a cristandade. O grande protesto contra Roma que lhe foi dado proferir jamais deveria silenciar. Aquele protesto abriu a luta de que deveria resultar a emancipação. O que é emancipação? Libertação. A libertação de indivíduos, igrejas e nações. Esse protesto de Wycliffe ia resultar na libertação de nações. Que coisa interessante. Wycliffe não foi morto pelo papado, sabia?
como eles quiseram matar ele. Tentaram, mas não dava. Uma vez, ele foi convocado, intimado a comparecer perante o arcebispo da Cantuária. E ele foi. Só que junto com ele, não por pedido dele, mas para protegê-lo, foram foram duas pessoas. Um chamava Percy e o outro eu esqueci. O outro era um barão, eu acho. Não sei se era um barão inglês. Eu esqueci o cargo dele, mas era alguém da alta mesmo. Quando os dois que foram com ele entraram, ele era velho já, ele estava de idade. Então o Percy falou para ele assim, deixa eu até ver se eu acho isso aqui, vai ficar mais fácil. O Percy falou assim, sente Wycliffe, mestre Wycliffe, né? Onde é que está isso? Eu vou ler para vocês porque é bem interessante isso. Em 1376, os monges reuniram-se reuniram-se para tratar das 19 proposições de Wycliffe, que eles denunciaram como heréticas, e as enviaram ao Papa para condená-las. Gregório XI era o Papa na época. No entanto, seus inimigos não esperaram uma resposta do Papa antes de iniciar um processo contra Wycliffe. Em 19 de fevereiro de 1377, o arcebispo da Cantuária e o bispo de Londres estabeleceram sua corte em Lambeth e convocaram Wycliffe para comparecer. Isso criou tanta emoção que uma multidão se reuniu no local marcado para o julgamento. Eles queriam julgar Wycliffe e matar Wycliffe. Wycliffe não tinha permissão para ir sozinho. Ele não pôde ir sozinho, na verdade. John de Gaunt, que era o Duque de Lancaster, e o Lord Henry Percy, Conde Marechal da Inglaterra, o acompanharam. Quando chegaram ao local, a multidão estava tão densa às portas que eles foram obrigados a avançar até o Tribunal dos Prelados na Capela de Nossa Senhora, na Catedral de São Paulo. A multidão era composta por aqueles que zelosamente defendiam a causa de Wycliffe como a de um mártir da verdade. Percy foi o primeiro a conseguir atravessar a multidão e chegar até a presença dos juízes. Os prelados, que eram o pessoal papal, ficaram ofendidos pela sua vinda abrupta, com tão pouca cerimônia diante deles. E o bispo de Londres se dirigiu a ele e disse assim: Percy, se eu soubesse que maneiras você teria aqui dentro da igreja, eu teria impedido você de aparecer aqui. O Duque de Lancaster respondeu em lugar de Percy, ele respondeu assim: ele vai manter tais maneiras, quer você queira, quer não. Só que ele era o Duque, né? Ele podia, o bispo não podia fazer nada contra ele. Earl Percy, o Percy, se dirigindo a Wycliffe, disse: sente-se, Wycliffe, sente-se. Você tem muitas coisas a responder e precisa se acomodar em um assento macio. O bispo de Londres interpôs, dizendo: ele deve e vai permanecer em pé. Não é razoável que alguém, em seu julgamento, se sente. O Duque começou a ficar indignado. Ele falou assim, a proposta que Percy fez é razoável. E quanto a você, que se tornou tão arrogante e orgulhoso, eu vou derrubar o orgulho não apenas de você, mas de todo o prelado da Inglaterra. O bispo respondeu: minha confiança não está em nenhum amigo da terra, mas em Deus. Com isso, o bispo estava querendo dizer, eu não estou sendo igual ao Wycliffe, que está confiando em você para protegê-lo. Eu confio em Deus. Só que aí ele caçoou mesmo do Duque, né? Como isso foi um ataque direto à amizade que o Duque tinha com Wycliffe, isso despertou a ira dele. Mas a essa altura havia tanta confusão
que as únicas palavras que puderam ser ouvidas foram as do Duque, dizendo assim: em vez de receber essas palavras de você, eu o arrastarei para fora da corte pelos cabelos da cabeça. Agora a multidão tinha percebido o que estava acontecendo e entrou na igreja. E o julgamento, que era para condenar o Wycliffe, foi interrompido. Todo esse tempo o Wycliffe estava lá parado, esperando eles se resolverem para ele ser julgado. E cancelaram o julgamento. Numa outra vez chamaram ele para ser julgado de novo, mas dessa vez ele não foi com amigo nenhum, foi sozinho. Deus estava do lado dele. E em vez de eles ganharem o que eles queriam e condená-lo à morte, ele se levantou e começou a acusá-los veementemente com argumentos que eles não conseguiam contradizer. Depois ele se levantou e saiu e ninguém impediu ele de sair. Aí uma vez ele estava já no leito de morte. Os prelados pensaram: agora é a hora, vamos lá. Foram cercar a cama dele e falaram: e aí? Você tem alguma confissão a fazer? Pedir perdão para a igreja? Ele se apoiou na cama, sentou-se, levantou o dedo e falou assim: ó, não morrerei, mas viverei para denunciar os abusos dos monges. E eles olharam assim com o rosto assustado e saíram do quarto. E de fato ele não morreu ali. Ele viveu de novo, reviveu, né? E depois disso é que ele fez a tradução da Bíblia para a língua dele. O trabalho mais importante que ele podia ter feito para a causa de Deus. John Wycliffe, um tremendo homem de Deus. E além disso, ele defendeu a separação de igreja e Estado. Então, vale a pena conhecer mais sobre esse homem. O material que ele escreveu foi espalhado pela Europa e chegou na mão de um homem chamado João Hus. João Hus era um outro fiel homem de Deus. João Hus foi levado a renunciar a muitos dos erros do romanismo e a iniciar o trabalho de reforma por meio dos escritos de Wycliffe. Onde que Hus morava? Wycliffe, vocês já sabem onde morava, certo? Onde Wycliffe morava? Inglaterra. E João Hus? Onde João Hus morava? Ele morava na Boêmia. Só que, alguém diz para mim onde é a Boêmia na Europa? Muito bem. República Tcheca. Você leu ali, né? Tá bom. Mas é isso aí mesmo. Não existe mais Boêmia. Mudaram o nome. E a Morávia, onde é? Boêmia e Morávia estão mencionados ali no Grande Conflito, né, como sendo países que resistiram ao papado. Que país é a Morávia? Eslováquia. Boêmia é a República Tcheca e Morávia é a Eslováquia. Ele escreveu contra as muitas corrupções do papado e defendeu a verdade com poder. Liderou a reforma protestante na Boêmia. Apesar de ter recebido um salvo-conduto, agora a gente vai ver o que aconteceu aqui, tá? Do imperador Sigismundo para ser julgado em Constança, ele foi lançado na masmorra por ordem do Papa e dos cardeais e foi queimado na estaca no dia 6 de julho de 1415. Então, João Hus estava pregando com poder na capela de Belém, lá em Praga. E ele estava pregando o evangelho. Muitas pessoas estavam se convertendo. E o papado não o deixou quieto, começou a atacá-lo. E intimaram João Hus para vir para Constança para ser julgado ali. O que estava acontecendo em Constança? Era um grande concílio da igreja papal. Por que eles convocaram esse concílio? Para tentar resolver um grande problema que tinha surgido no papado. Haviam 3 papas oficiais ao mesmo tempo, nesse momento.
Cada um querendo ser o único papa e acusando os outros 2 papas de serem o anticristo. Sabia disso? Eles são o anticristo, eu sou o verdadeiro. Vou falar, não, eu é que sou o verdadeiro e eles são o anticristo. E convocando cruzadas para atacar os outros papas. Cada um convocando o seu. Obedeçam a mim. Não. Obedeçam a mim. Vem aqui, rei da Europa, da Espanha, da França. Vem aqui me ajudar e você vai ter isso e aquilo. O outro fala, não, ajuda a mim. E guerreando um contra o outro. Então, como eles não conseguiam se resolver para saber quem era o verdadeiro papa e os outros saírem, o imperador do Sacro Império Romano convocou um concílio, mas ele precisava de um papa para convocar. Então, se eu não me engano, o papa que convocou esse concílio foi João 23. Sabe, João 23? Mas João 23 não veio antes de João Paulo I? Não, esse foi um outro João 23. Aquele João 23 lá já tinha assumido esse título, só que o papado hoje não aceita ele. Embora na época ele fosse tão papa quanto os outros 2. Esse João 23 tinha sido pirata. Ele era um violador de mulheres. Mesmo quando ele já tinha virado papa, ele violava as esposas dos homens lá em Roma. Isso é o que a história diz. Ele era tremendamente maligno. E ele foi convocado para o concílio para ele ser julgado. E ele achou que ele ia se dar mal ali. E ele realmente se deu mal. Mas ele fugiu, né, do julgamento. Mas no mesmo concílio estava sendo julgado João Hus. E João Hus foi condenado à morte e morto na estaca. Um homem de Deus. João Hus estava na Boêmia. Ele foi intimado a ir para o concílio. E o imperador da época, chamado Sigismundo, deu um salvo-conduto para ele. O que é salvo-conduto? Exatamente. Salvo-conduto é uma promessa de quem quer que deu o salvo-conduto. Por exemplo, se é o imperador, uma promessa do imperador falando, eu vou te proteger. Ninguém vai tirar um cabelo seu até a expiração do salvo-conduto. Então João Hus foi trazido e começou a ser julgado. Só que os prelados, o grupo papal, né, convenceu o imperador de que ele não precisava guardar fé com quem não tinha fé. Ou seja, ele não precisava ser fiel a quem não é fiel. Ele não precisava cumprir o que ele prometeu se João Hus não era católico. E ele foi convencido a isso. Ele ficou, primeiro, bem temeroso de fazer isso, mas eles convenceram ele de fazer isso. E ele aceitou. Então o que eles fizeram? Prenderam João Hus mesmo tendo salvo-conduto. Jogaram ele na masmorra. E fizeram posteriormente o julgamento dele. Eu vou ler para você aqui essa cena que é, para mim, extremamente lamentável e triste. Imagine assim, um grande homem de Deus na mão de gente má. E eles tendo liberdade para fazer o que quisessem com ele. Lembra Cristo. Na verdade, quando Ellen White escreveu O Grande Conflito em 1888, a edição de 88, na parte do manuscrito mesmo, antes de ele entrar com o formato livro, ela faz uma longa descrição de semelhança entre Hus e Jesus, o julgamento, né? E uma parte disso está agora no Grande Conflito. E está escrito assim, ó. Finalmente puseram-lhe sobre a cabeça uma carapuça ou mitra de papel em forma piramidal, em que estavam desenhadas horrendas figuras de demônios com a palavra arquierege bem visível na frente. Arque quer dizer o mais, né, o maior, o principal. Então, o principal dos hereges.
Puseram isso na cabeça de Rus, com demônios desenhados. Ele diz assim: com muito prazer levarei sobre a cabeça esta coroa de ignomínia por teu amor, ó Jesus, que por mim levaste uma coroa de espinhos. Aí eles falaram para ele assim: agora nós devotamos a tua alma ao diabo. E ele falou assim: e eu entrego a minha alma a ti, ó Senhor Jesus. E assim ele foi levado, amarrado na estaca, sob a pira. E foram acender o fogo, né? E foram atrás, na parte de trás. E ele disse: não precisa acender atrás, não. Pode ser aqui na frente. Se eu tivesse medo, eu não ia estar aqui. Eles acenderam o fogo. As chamas começaram a subir. E João Hus começou a cantar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Ele cantou até a sua voz ser silenciada pelas chamas. Esse foi o grande homem de Deus, João Hus. O significado do nome dele, João é referindo ao discípulo, né? Mas Hus, na língua boêmia, significava ganso. E foi dito assim, ó. Eu não sei se, eu acho que foi ele, tá? Que disse assim, ó: vocês podem matar esse ganso, mas em 100 anos Deus vai levantar um cisne que nenhum de vocês vai poder matar. – 1415. Tudo isso estava acontecendo dentro do quê? Do período da supremacia papal. Vocês estão sentindo o que é isso? O que foi a supremacia papal? Ainda não chegamos no pior que eles fizeram. 100 anos depois, algo tremendo começa a acontecer na Europa. Martinho Lutero é um monge fiel à igreja papal. Ele é o pastor daquela igreja. Qual era a igreja dele? A Catedral de Wittenberg. Catedral de Wittenberg. A igreja de Wittenberg, do castelo de Wittenberg, na Alemanha. E tem um fato muito interessante que aconteceu, e vocês vão entender um pouco mais disso, mas eu já conto para você. O ataque especial de Lutero foi contra indulgências. Então, existem as 95 teses contra indulgências. Martinho Lutero escreveu 95 teses contra indulgências. Por que foi necessária a reforma protestante? Os valdenses tinham começado a transigir, a se comprometer na sua fé. E existe uma entrevista com Ecolampádio. Já ouviram falar dele, Ecolampádio? Não. Ecolampádio era um reformador. E ele foi encarregado pela reforma de fazer uma reunião com os valdenses, os líderes dos valdenses, que tinham vindo atrás dos reformadores. Os valdenses pensavam que eles eram os únicos que estavam na Europa pregando a palavra de Deus. As trevas haviam descido sobre a Europa, lembra? De tal forma que um grupo que guardava a palavra de Deus aqui não sabia que havia um outro grupo que guardava a palavra de Deus lá. Eles estavam escondidos nas cavernas, nos buracos, nas florestas, nas montanhas. Eles estavam espalhados. Assim como foi nos dias de Jezabel, em que Elias não sabia que tinha mais gente que não tinha adorado Baal ainda, o povo, na época dos valdenses, não sabia que tinha outras pessoas que também guardavam a fé. Então, quando os valdenses descobriram que estava tendo uma reforma na Europa, eles ficaram empolgadíssimos. E eles falaram assim: vamos lá, vamos falar com eles.
E eles enviaram, acho que foi 2 pastores valdenses, Barbes, que chamava, 2 Barbes para falar com os reformadores. Ecolampádio foi o representante da reforma e veio falar com eles. Então eles se reuniram. Quando Ecolampádio descobriu que esses valdenses estavam assistindo às missas papais e algumas vezes levavam seus filhos para serem batizados pelos sacerdotes, Ecolampádio ficou assustado. Isso deixou ele preocupado mesmo. E ele repreendeu eles, com mansidão, mas ele repreendeu eles. E disse, vocês não devem fazer isso. Os Barbes, que eram de mais idade, falaram, se sentiram um pouco mal, né? De alguém mais novo ter que instruir eles, que eram mais velhos. Mas eles eram homens humildes. Eles aceitaram a repreensão e voltaram lá para os valdenses e falaram, os reformadores disseram que se formos nos unir a eles, a gente não pode fazer isso que a gente está fazendo. Então esse era Ecolampádio. Isso mostra que na época da Reforma Protestante, os valdenses estavam já cedendo seus princípios. Eles estavam começando a ceder ao papado. A liberdade de consciência havia sido atacada pelo papado. A perseguição havia sido implacável. A luz estava quase apagada. E o caminho necessário deveria ser preparado para a mensagem do terceiro anjo, dos 3 anjos, né? Já ouviram falar de Frederico da Saxônia? O eleitor da Saxônia? Olha, se alguém já leu O Grande Conflito e não lembra dele, eu acho que ou faz muito tempo ou você leu muito rápido. Leia de novo. O Grande Conflito não é um livro que você lê assim uma vez e esquecer. Você deve voltar a ler com uma certa frequência. Frederico III era o eleitor da Saxônia. O que era eleitor? Então olha aqui no mapa da Alemanha ali em cima. Está vendo que tem uma coisinha vermelhinha redonda do lado direito? Haviam 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12... 12? 13. 13. Haviam 13 eleitores do imperador. Não era pai para filho. Eles elegiam o imperador. Então, Frederico era o eleitor da Saxônia. Ele era o líder da província chamada Saxônia. E ele defendeu... o imperador Carlos V só veio ao poder, só recebeu o cargo de imperador por auxílio de Frederico, tá? Então, Frederico da Saxônia defendeu Lutero com sua influência e poder civil. Baniu os opositores de Lutero, a exemplo de Karlstadt. Teve um sonho impressionante na noite anterior ao que Lutero cravou as 95 teses na porta da igreja de Wittenberg. Resistiu ao poder do imperador e do papa, a fim de proteger o monge agostiniano. Eu quero ler para vocês o sonho que ele teve, para você ver como é impressionante a razão pela qual ele defendeu Lutero. Tá? Ele teve um sonho. Alguém já se perguntou por que Frederico iria defender Lutero e arriscar tanta coisa? Imagina, para defender esse monge, ele ganhou a inimizade do imperador e do papa. Podia ser perseguido, podiam atacá-lo, mas ele fez isso.